Os primeiros capítulos de Provérbios são muito lindos. Se você, de repente, tem dificuldade de saber por onde começar, você que está iniciando nesse processo de se aproximar de Deus, de buscar ser mais bela para Ele, você poderia começar com Provérbios. Lê Provérbios. Para mim é um livro lindo, e principalmente os primeiros capítulos, mas você tem que ler com muita atenção, com muito cuidado, meditando em cada coisa, meditando em tudo. E tem muita coisa, mas hoje eu queria falar de uma coisa muito importante que é falada. Hoje é dia 35, esqueci de falar, né? Hoje é o dia 35 aqui do nosso desafio. E eu queria falar do temor. O temor. Porque o temor a Deus é a base de tudo. É uma base importantíssima para essa beleza, essa transformação, essa beleza espiritual que temos buscado aqui e essa transformação que você está buscando na sua vida. Junto com o temor vem a sinceridade. Junto com o temor vem a sabedoria para poder analisar as coisas, para você não ser nem demasiadamente justa, nem pouco justa. Para que você e eu nos mantenhamos nos caminhos de Deus, que a gente venha se mantenhamos. Será que esse verbo existe? Bom, para que venhamos a não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Esse é o temor. E aqui em Provérbios fala assim, logo no capítulo 1, no verso 7, o temor do Senhor é o princípio do saber. É o princípio do saber, o temor do Senhor. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Sabedoria o quê? Sabedoria que vem de Deus. E o ensino do quê? O ensino da vontade de Deus. O ensino para que eles entendam como temer a Deus. Os loucos desprezam isso. E como não conhecemos loucos, não é verdade? Até mesmo dentro da igreja. De repente você estava sendo uma louca que desprezava essa sabedoria que vem de Deus e o ensino da vontade dele. Então esse temor não é um medo. Você não tem um medo assim, é aquela coisa assim de, ai, se eu não fizer isso eu vou pro inferno, ai, se eu não fizer aquilo eu vou pro inferno. Um medo de ir pro inferno, isso não é temor. Isso não é temor. Isso é medo. O temor é muito mais profundo. O temor é assim, poxa vida, eu não vou de forma alguma fazer isso daqui porque eu vou desagradar o meu Deus. E, consequentemente, também pondo em risco a minha salvação. Então, de forma alguma. É diferente do que você, ai não vou fazer isso não, porque senão isso aqui, olha, isso aqui eu vou pro inferno. É porque aquilo ali é diferente. É como se você, quando você tem medo, você tá só pensando no inferno. E quando você tem o temor a Deus, você está pensando nele. Você está levando em consideração os desejos de Deus, as vontades, o que faz, o que alegra ele. Você está se preocupando com ele. Você não está só se preocupando com você. Você está se preocupando em fazer a vontade dele, porque, consequentemente, você sabe que a vontade dele é a sua vontade. Quer dizer, não, que a vontade dele é pro seu bem, não é que é a sua vontade. A vontade dele é pro nosso bem. Eu entendo isso. Sabe, quando eu uma vez tomei a decisão eu namorava o Júnior e nós
namorávamos já por mais de 2 anos. E quando eu comecei a ir na igreja, eu me converti, eu me transformei, eu mudei. E teve uma vez que eu ouvi uma pregação do Bispo Macedo, como ele pregou recentemente, né, numa das reuniões das 6 horas, se vocês estão participando, importantíssimas essas reuniões. Ele estava falando da luz e das trevas, e foi exatamente essa palavra que ele pregou uma vez para mim. E aquilo me deu um temor, porque eu sabia que eu estaria... Que ele falou assim, olha, a luz não combina com as trevas. Se você está na luz, como que você quer se unir com as trevas? Como que você pode querer se unir com as trevas? E aquilo me encheu de um temor muito grande, porque eu sabia que eu podia até fazer a minha vontade, eu podia até escolher aquele caminho ali de não sacrificar e casar com o Júnior, mas eu ia pagar um preço. E eu também sabia que eu não estaria sendo tão bela para o meu Deus. Ele estava em primeiro lugar naquele momento que eu tomei aquela decisão, e eu espero que ele esteja sempre em primeiro lugar na minha vida e nas minhas decisões. Espero não, eu tenho que fazer por onde, na verdade, eu tenho que fazer por onde para que ele esteja em primeiro lugar. Então, naquele momento que eu decidi, o meu temor a Deus foi muito maior. O meu temor e o meu amor e a minha confiança, foi uma decisão com tudo junto. A confiança de que ele ia me responder, de que ele ia me honrar. A certeza de que ele ia me honrar. Porque eu estava temendo a ele, eu estava temendo em desagradá-lo. Eu não estava com medo de ir pro inferno, eu não estava com medo... Porque eu podia falar assim, eu posso até sofrer, mas pro inferno, né, eu creio em Deus, eu faço a vontade de Deus... Faço a vontade, né, eu ia estar fazendo a minha vontade, mas eu faço a vontade, porque às vezes a gente se engana, não é verdade? A gente pensa que faz e não faz. Eu podia ir continuar na igreja, continuar sendo obreira e casada lá, mas vivendo o pão que o diabo amassou, na frente aquilo lá ia influenciar a minha vida terrivelmente. Então eu tomei aquela decisão baseada na minha confiança, no meu temor a Deus. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Hoje nós estamos aqui, eu creio que foi por causa daquela atitude. Deus honrou, eu chamei a atenção dele. Por quê? Não foi um medo dele, foi um temor, uma vontade de agradá-lo mais do que agradar a mim mesma. A vontade de agradar ao meu Deus maior do que de agradar a mim mesma. Então isso me faz desviar do mal. A vontade de agradar a ele mais do que a minha carne me faz desviar do mal. Me faz eliminar em mim as coisas podres, as coisas feias. Imediatamente, quando a gente vê, a gente arranca aquilo da nossa vida. E segue em frente. Segue em frente com ele. Então, se não existe o temor, como que você vai querer ser bela? Se você tem medo, não é o suficiente. Não é. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio do saber. Será que eu consigo me fazer entender? Eu espero que sim. E aqui também, ainda em Provérbios, no capítulo 3, fala assim, olha, teme ao Senhor e aparta-te do mal. É uma consequência. Você teme a ele, você se aparta do mal. Você se livra. São aquelas coisas que falamos aqui outros dias. Falamos, olha, como que você pode dizer que ama a Deus, que quer ser linda aos olhos deles, e você fica guardando uma mágoa? Você fica guardando uma tristeza dentro de você. Como que você quer agradar a ele se você não está tendo o temor? Porque se você guardar aquilo, você não está agradando a ele. Então, automaticamente, você não está tendo temor. Se você, como nós falamos, mente, você não está tendo temor, porque você está desagradando a Deus.
Se você vive em pecado, você vive em pecado, você sabe que você está pecando e você continua pecando, você gosta. Teve uma mensagem que ela falou assim pra mim: Nanda, mas eu tô em pecado, mas eu gosto. Então é porque você não tem temor nenhum. Você não está tendo temor, você não está se preocupando em agradar a ele mais do que a você. Então, se você esperar para você não gostar daquilo ali, você tem que começar a ter raiva daquilo, daquele pecado, daquele erro, porque está desagradando a Deus. Está agradando a você, mas está desagradando a ele. Então aquilo ali tem que te dar revolta. E é aí que você começa a odiar aquilo ali. Porque você me perguntou, como que eu faço para odiar o meu pecado se eu gosto? É aí. Porque você sabe que esse pecado desagrada a Deus, que você não está tendo temor a Deus, que você não está tendo respeito ao seu Deus. Então aquilo ali te faz ficar revoltada, te faz reagir. Pera lá, como que eu vou gostar disso daqui se isso aqui está desagradando o meu Deus? Eu não estou tendo temor, não. Aí você começa, é um processo. Você começa a ter raiva daquilo ali. Você começa a odiar. E você começa a não aceitar mais aquilo. E você age. Você age, você se revolta, você vai lá, você vai contra aquilo. Eu não vou mais fazer isso aqui. Eu não vou mais agir assim. Eu não vou ser mais assim. Esse é o temor. Esse é o temor. E se você não tem o temor, então não adianta, gente. Amiga, não adianta. Se não existe o temor, se não, a vontade de agradar a ele não é maior do que a vontade de agradar a você mesma, se ela não existe em você, então, o que você vai fazer? Você tem que começar. É o fim? Você vai falar assim, ai não, não. Você vai trabalhar nisso. Você vai trabalhar. Você vai começar a entender. A partir do momento que os seus olhos se abrem, você começa a enxergar dessa forma, você se revolta. Você se revolta. Você tá vendo que aquilo ali está te desagradando. Quando você ama uma pessoa e você fica fazendo algo que machuca aquela pessoa, aquilo te machuca também. Então é aí que vai ser. Quando você começar a entender que aquilo machuca, que aquilo ofende ao seu Deus, aquilo vai automaticamente te ofender também. E é aí que vai começar você a odiar o pecado, a odiar o erro que está em você. E é assim que a gente se arrepende, não é remorso. Não é um remorso, é um arrependimento que acontece na gente. A partir do momento que, poxa, eu faço uma coisa pro meu marido que machucou a ele, aquilo me machuca também. Você que tem marido, você quando faz uma coisa pro seu filho que machucou, te machucou também, até às vezes quando você tem que repreender. Então, não no caso da repreensão você tem que fazer porque é certo, mas no caso de uma coisa errada, aquilo ali vai te levar a parar. Então você tem que abrir o seu entendimento. Você tem que olhar para assim, poxa vida, eu estou desagradando meu Deus. Não é uma questão de medo, é uma questão de temor. Porque você o ama e você o quer agradar. E toda vez que você desagrada ele, você se fere também. E ali vai nascer a vontade de destruir com o pecado que está na sua vida. De repente, tá tão difícil de você tomar uma decisão sobre essa mágoa, sobre esse pecado aí na sua vida. Mas você toma a decisão por ele. Você faz por ele. Você vai por temor a ele, porque a sua vontade não queria, mas você faz por ele. Então tá na hora de você analisar o seu temor a Deus, o seu temor, o seu amor, o seu respeito a ele. É tudo junto. Então você analisa como que tá isso aí. Você tem feito a sua vontade ou a dele? Um beijo grande para todas vocês e até amanhã. Tchau, tchau.